E agora chegou a hora de falar de saúde aqui no programa Fica a Dica, no quadro Saúde e Qualidade de Vida. Mais uma semana estamos aqui com o nosso ortopedista voltado para a área da coluna, né, cirurgia de coluna, que é o Dr. Marcelo da Silva Caroleschi. Dr. Marcelo, recebemos um e-mail ali, uma pergunta de uma telespectadora, que o caso é o seguinte: a paciente consultou com vários médicos e foi diagnosticado então que ela tem hérnia de disco cervical e precisa fazer a cirurgia. Ela quer saber sobre a cirurgia e a dúvida que não quer calar dela e de todos nós: cirurgia de hérnia de disco cervical é arriscada? Tudo bem? Tudo bom, Mariana. A cirurgia de hérnia de disco cervical, ela tem uma eficácia muito grande quando bem indicada. Você sempre, no caso de hérnia, você tenta várias alternativas antes, como fisioterapia, com tratamentos à base de medicamentos. Mas se não há melhora mesmo, a gente tem que melhorar a dor do paciente, e uma das maneiras de fazer isso é com cirurgia. A cirurgia de cervical, de coluna cervical, há muitos e muitos anos já é muito segura. Ela é muito segura. Ela é realizada de uma maneira relativamente rápida, um acesso que não é tão complexo, e que a recuperação do paciente ela é muito rápida também, né? Os resultados são muito satisfatórios a curto prazo. O paciente já acorda da anestesia sem aquela dor que ele sentia no braço, sem a dor que sentia na região escapular. Vai sentir um pouquinho de incômodo ainda no corte onde foi feita a cirurgia, mas aquela dor maior que o paciente tinha, isso já vai ser eliminado. Separei um caso para a gente poder explicar melhor como é que funciona a cirurgia. Então aqui é um caso de uma paciente também com uma imagem de uma ressonância magnética, em que a gente observa aqui os corpos vertebrais, a parte óssea, né, da coluna cervical, da coluna do pescoço. Isso aqui é a medula que está passando aqui, e isso aqui é o disco intervertebral. E a gente repara que nesse ponto o disco extravasou aqui para trás, fazendo o que a gente chama de hérnia de disco. Então isso aqui é a hérnia de disco. E a hérnia de disco está comprimindo a medula nesse ponto aqui. Pode reparar que os outros discos eles ficam só embaixo do osso. E aqui ele veio para trás e está fazendo compressão, um efeito de massa em cima da medula. Isso aqui traz muita dor e alteração neurológica. A gente, para esses casos, quando não houve melhora com o tratamento conservador, ou seja, com fisioterapia, com medicação, e a dor está forte e o paciente precisa melhorar, a gente acaba optando pela cirurgia. Bom, a gente tem duas maneiras de fazer cirurgia atualmente que funcionam bem para esse caso. Uma delas é fazendo o que a gente chama de artrodese cervical. É que a gente retira aquele disco que estava com a hérnia, tira todo ele e coloca no local um suporte. Tá? E junto com isso a gente coloca também uma plaquinha com parafusos. Então esse pequeno local a gente acaba tirando o disco e a hérnia, a dor vai embora, porém essas duas vértebras aqui acabam não tendo mais mobilidade. Apesar de ser uma perda pequena, a mobilidade que existe aqui é muito pequena e no dia a dia a pessoa acaba não notando essa perda. A gente tem uma outra cirurgia que não perde a mobilidade, que seria a cirurgia de colocação de prótese de disco. Então, ao invés de a gente colocar parafusinho e um suporte, a gente coloca essa estrutura aqui, que é um disco artificial. Então, a gente retira o disco e no local colocamos um disco artificial que tem mobilidade, que permite movimento entre esses dois ossos aqui. No caso deste paciente específico, foi feito duas próteses de disco, uma aqui e outra embaixo. Tinha duas patologias, foi resolvido as duas com prótese de disco. Isso retira a dor, retira a hérnia e não perde a mobilidade. É uma cirurgia em que, como eu falei, a recuperação é rápida. O paciente já depois da anestesia já sente a melhora dos sintomas. O corte ele é feito na região anterior, é um corte feito pela frente, então a gente consegue acessar o disco indo pela frente, corte pequeno.
um corte que de uma maneira que não fique cicatriz muito evidente e que após 2 ou 3 meses a gente já libera o paciente para suas atividades perfeitamente normais. Sempre me perguntam se o paciente já consegue andar. É lógico, já no primeiro dia da cirurgia ele já está caminhando no quarto sem nenhum problema. Pode mexer os braços à vontade. A única restrição nos 2 primeiros meses é não ficar mobilizando demais a coluna cervical. Em alguns casos a gente usa um colarzinho, um colar cervical, para proteger essa cirurgia nas primeiras semanas. São muitas as tecnologias, né? Os procedimentos, hoje em dia é tudo muito seguro. E é bacana a gente falar sobre isso e também ficar por dentro, né? Muito obrigada pelas informações, então, doutor Marcelo, e até a próxima semana. Obrigado, Mariana. Até a próxima. Bom, você que também tem uma dúvida na área de coluna, mande pra gente no produçãoficadica@gmail.com. O e-mail está aí na sua tela, super fácil. Esse foi o quadro Saúde e Qualidade de Vida de hoje.